E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Agora no próximo mês de outubro está fazendo 35 anos da corrida que transformou o circuito de Suzuka em um dos circuitos mais icônicos aqui para nós, amantes de Fórmula 1 brasileiros. Que fez com que nós, fãs da categoria, ali nos anos 80 e 90, nunca mais perdesse uma corrida de madrugada. E que acabaria selando o primeiro título mundial do piloto brasileiro Ayrton Senna na Fórmula 1. O Grande Prêmio do Japão de 1988. Essa é a nossa história de hoje. O Grande Prêmio do Japão de 88 era a 15ª e penúltima etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1 daquele ano, com data marcada para o dia 30 de outubro de 1988 no circuito de Suzuka. Decisão do título mundial da temporada. E nós simplesmente tínhamos uma disputa entre os dois pilotos que protagonizaram a maior rivalidade no decorrer de toda a história da Fórmula 1, o francês Alain Prost e o brasileiro Ayrton Senna, companheiros de equipe dentro da McLaren, que tinha formado naquele ano o que todos chamam até hoje de Dream Team, o time dos sonhos dentro da Fórmula 1. Dois dos maiores nomes da Fórmula 1 dos anos 80 estavam integrando a equipe. Parceria com os motores Honda, os melhores motores da Fórmula 1, ali da segunda metade dos anos 80. E um carro praticamente imbatível dentro das pistas, o famoso MP44. Essa união formou naquele ano o que viria a ser a equipe mais dominante da história da Fórmula 1 dentro de uma temporada até os dias de hoje. E ali em Suzuka, no final do ano de 1988, já eram dados os últimos passos desse domínio da McLaren dentro dessa temporada. A temporada estava chegando ao fim, e era óbvio que o título só poderia ficar com um dos dois pilotos da equipe. O Alain Prost naquele momento já era um piloto consolidado dentro da categoria. Bicampeão mundial, já era atribuído ao francês o título de professor, principalmente pela inteligência e pela regularidade que o Prost tinha adquirido dentro das pistas, já ali na segunda metade dos anos 80. E o Senna era a maior promessa de campeão mundial da Fórmula 1, dominando as pistas com uma pilotagem agressiva e uma velocidade plena que para muitos é imbatível até hoje. Para muitos ninguém foi mais rápido do que o Senna na Fórmula 1, sem contar na facilidade que tinha de conseguir bons desempenhos em situações adversas. O Senna apresentava características ali nos anos 80 que não se via desde Jim Clark, lá na década de 60, e isso deixava todo mundo impressionado. Ao chegarmos ali no Grande Prêmio do Japão de 88, quem estava na frente na tabela do Mundial era o francês Alain Prost, na pontuação geral. O Prost tinha 84 pontos conquistados, o Senna era o segundo com 79, mas essa era a época da Fórmula 1 que tinha o famoso descarte de pontos. Pro campeonato mundial eram computados apenas os 11 melhores resultados de cada piloto dentro da temporada. Os 5 piores resultados eram descartados. Então, se o piloto tivesse pontuado dentro desses 5 piores resultados, esses pontos seriam descartados da soma total. E pro francês Alain Prost, isso era um problema. Ele já precisava descartar pontos. Até o Grande Prêmio do Japão, o Prost tinha apenas 2 abandonos, que foram as 2 corridas que ele não pontuou, e em todas as demais corridas ou ele venceu ou chegou em segundo. O Prost tinha exatamente 6 vitórias e 6 segundos lugares. Ele já precisava descartar pontos, mesmo que não pontuasse nas 2 últimas etapas. E não seriam poucos pontos. Pelo menos um segundo lugar que o Prost tinha conquistado, ele já precisava descartar. Já o Senna ainda não precisava descartar pontos. E mesmo que o Senna precisasse descartar, ele tinha um 6º lugar no Grande Prêmio de Portugal, onde ele descartaria apenas 1 ponto, ou um 4º lugar na Espanha. Era certo que ele precisaria descartar menos pontos do que o Prost. E o Senna tinha essa vantagem ali no final, exatamente por ter mais vitórias conquistadas do que o Prost. Esse regulamento priorizava as vitórias ao invés da regularidade. O Senna tinha 7 vitórias conquistadas até então, uma a mais que o francês. Então, virtualmente, o Senna estava na frente do Alain Prost. E vencendo em Suzuka, o campeonato terminava ali mesmo. O Senna seria campeão mundial. Já o Prost precisava da vitória para levar a decisão do campeonato para a Austrália, a última etapa do ano. Mas as coisas não estavam fáceis para nenhum dos dois, não. O campeonato estava apertado. E ele veio apertado desde o início do ano. O Prost tinha começado melhor o campeonato. Nas primeiras corridas até tinha conseguido abrir uma vantagem na liderança em relação ao Senna. Mas ali pela metade do campeonato, o Senna começou a reagir, a ponto de conseguir virar a pontuação na tabela do Mundial e buscar a liderança na tabela. Não dava pra colocar um favorito ao título ali no final da temporada. E sinceramente, também não importava pra quem ficasse o título. Pra onde fosse,
estaria em boas mãos. E um detalhe interessante é que foi dias antes desse Grande Prêmio do Japão que nós começamos a vivenciar os primeiros ruídos na relação Senna-Prost dentro da McLaren, exatamente naquele contexto de a Honda estar beneficiando um dos dois pilotos, o que a gente ouviu muito no decorrer da temporada seguinte, 1989. O fato é que o Senna vinha tendo alguns problemas nas últimas provas ali antes do Grande Prêmio do Japão, principalmente no que diz respeito ao consumo de combustível. E no final do Grande Prêmio da Espanha, a corrida anterior ao Grande Prêmio do Japão, que foi vencida pelo francês Alain Prost, o Senna dá uma declaração no final da prova que deixa em aberto essa possibilidade de alguma forma o Prost estar recebendo mais atenção da Honda do que ele. E essa declaração do Senna, juntando com todo o aumento que se dá quando isso é passado para outras pessoas, sai de dentro do paddock e ganha o mundo. Lógico que esse murmúrio caiu na mídia brasileira, que dentro das possibilidades que tinha, começou a fazer pressão para que as autoridades intervissem e não deixassem o Senna ser prejudicado. No dia 12 de outubro de 88, o francês Jean-Marie Balestre, presidente da FISA, deu uma entrevista coletiva e o enviado do jornal francês L'Équipe entrou em ação, dizendo para o Balestre que tinha recebido informações da mídia brasileira de que o Balestre tinha se comprometido com o presidente da Confederação Brasileira de Automobilismo de intervir junto à Honda para que Prost e Senna tivessem condições técnicas iguais disponíveis para a disputa do título mundial no final do ano. O Balestre se recusa a comentar sobre isso ali na entrevista. Só que dias depois, o Balestre envia uma carta para o CEO da Honda, exigindo da fabricante de motores responsabilidade técnica para essa fase do campeonato. Óbvio que essa carta ganhou o mundo e os jornalistas do mundo inteiro caíram de pau em cima da Honda. Se o Balestre estava intervindo, então era porque podia ser verdade. A Honda poderia mesmo estar beneficiando um dos dois pilotos. E isso gerou um clima muito ruim ali para aquele final de campeonato. A Honda protestou, a McLaren protestou, o próprio Senna se manifestou criticando o Balestre. O Senna falou que o Balestre era político, que não entendia nada de motores, que cada um deveria exercer a sua função e ninguém deveria se meter na função do outro. E aí o Balestre foi afundado pela mídia, pela Honda, pela McLaren e pelos próprios pilotos. A Honda se manifestou dizendo que não existia e nunca existiria prioridade para algum piloto. A McLaren apoiou, os pilotos acataram e segue o baile. Já no final de semana do Grande Prêmio, um dos assuntos comentados no paddock era a assinatura de contrato do brasileiro Roberto Pupo Moreno para correr pela Coloni a partir de 1989. O Roberto Pupo Moreno que quase correu o Grande Prêmio do Japão de 88, quase que o Moreno esteve nas pistas ali. O Moreno foi convidado a substituir o Yannick Dalmas, que corria pela La Russe. O Dalmas teve problemas de saúde e não pôde correr o Grande Prêmio do Japão. O Moreno foi chamado, mas acabou não aceitando. Dias antes, o Moreno decidia o título da Fórmula 3000, título que o Moreno conquistou, de forma impressionante, inclusive. E o Moreno também já vinha testando os carros da Colônia ali no final da temporada. Então ele acaba optando por não aceitar esse convite da La Russe para correr o Grande Prêmio do Japão de 88. Nos treinos classificatórios, deu o que a gente tinha visto a temporada inteira, praticamente. Pole position do Ayrton Senna. Era a 12ª pole do Senna no ano, em 15 poles disputadas até então, a 28ª da carreira. Na segunda posição, nenhuma novidade também, o francês Alain Prost. O austríaco Gerhard Berger da Ferrari era o terceiro, o italiano Ivan Capelli da March em uma ótima 4ª posição, Capelli que era companheiro do Maurício Gugelmin na March. O Nelson Piquet com a Lotus em 5º e o companheiro do Nelson Piquet e piloto da casa ali no Grande Prêmio do Japão, Satoru Nakajima, era o 6º colocado. O Gugelmin conseguiu colocar a March dele na 13ª posição do grid. No warm-up no domingo pela manhã, Senna mais rápido da pista, já com o carro em condições de corrida. E o Prost teve problemas no motor, não conseguiu andar ali no warm-up e precisou trocar uma válvula do motor na correria, horas antes da largada. E aí, para quem observava essas situações, tudo parecia se desenhar em favor do Senna. Largava na ponta, o Prost vinha tendo problemas, não conseguia andar mais rápido que o Senna em momento algum do final de semana, e é dessa forma que nós temos a largada para as 51 voltas do Grande Prêmio do Japão de 88. E foi aí que os problemas do Senna começaram. O brasileiro erra na arrancada. O Senna acaba engatando a 3ª marcha. O carro dá um tranco e chega a apagar. Ele movimenta um pouco e com esse pouco movimento do carro, o Senna consegue fazer ele pegar no tranco e aí sim acelerar e tracionar. Só que aí o brasileiro já tinha ficado bem pra trás. Ele caiu lá pro meio do pelotão, mais especificamente na 14ª posição. O que era céu virou inferno. O Senna ia precisar fazer uma corrida de recuperação, sendo que o Prost estava livre na ponta para acelerar e disparar, já abrindo vantagem em relação ao Berger, que era o 2º colocado. E se o Senna precisava de uma recuperação, ele precisava começar logo. E na primeira volta, o Senna passa por 4 carros. E contando com 2 pilotos que acabaram se enroscando ali na frente, dentre eles o inglês Nigel Mansell com a Williams, que teve que ir pros boxes trocar o bico do carro, o Senna fecha a primeira volta já na 8ª posição. Na segunda volta de corrida, o Senna já era 6º. E na 4ª volta, o Senna era 4º. E aí ele estava a 13 segundos do Alain Prost, que era o líder. Com 5 voltas de corrida, o Prost era o primeiro, com o Berger em segundo, o Capelli em terceiro, botando pressão no Berger, andando bem demais o Capelli ali em Suzuka.
o Senna em quarto, já mais atrás, o Thierry Boutsen em quinto, andando muito também, o belga da Benetton, e o Michele Alboreto com a Ferrari na sexta posição. Logo na sequência, o Capelli passa pelo Berger. Aí nós tínhamos Prost primeiro, Capelli segundo, Berger terceiro, e o Senna tava uns 6 segundos do Berger. Mas essa distância durou pouco. Na volta 10, o Senna já cola na traseira da Ferrari. Na volta 11, o Senna já era terceiro. Faz a ultrapassagem pra cima do Berger e pula pra terceira posição, enquanto o Piquet dá uma rodada e vai pra caixa de brita. O brasileiro chega a bater o cinto pra descer do carro, mas aí ele vê os fiscais japoneses correrem na direção dele, ele acelera, os fiscais japoneses fazem um esforço do caramba, conseguem botar o Piquet de volta na pista. Mas aí o Piquet ficou lá pra trás, uma corrida totalmente comprometida. Na volta 13, começa a chover sobre Suzuka. Todo mundo tira o pé e reduz bastante o ritmo, exceto Ayrton Senna. E o Thierry Boutsen também. Os dois andavam muito rápido mesmo enquanto a pista ia molhando. Na volta 15, o Senna estava 15 segundos do Prost. Prost primeiro, Senna terceiro. E o Prost tomando uma pressão absurda do Capelli. Tanto que na volta 16 o Capelli chega a passar pelo Prost e assumir a liderança momentaneamente. Só que o Prost dá o troco rápido e retoma a primeira posição. E aí os dois começam a pegar tráfego na pista também. E com essa briga entre os dois e mais os retardatários, o Senna começa a tirar muito essa diferença. Pouco antes da volta 20, o Senna já estava 5 segundos atrás do Capelli, que estava colado atrás do Prost. A pista seguia molhada, mas não era muito, não valia a pena parar para botar pneu de chuva, até porque a chuva já tinha praticamente parado, e em breve o asfalto estaria totalmente seco. Na volta 20, o Capelli tem problemas na marcha e vai ficando para trás, e aí o Senna assume a segunda posição, sendo que na volta 21, o Senna já estava colado na traseira da McLaren do Prost. Teríamos uma briga de gigantes na pista, ali em Suzuka, na disputa pelo título mundial de 88, mas antes tivemos uma briga de gigantes ali em Suzuka, que tinham disputado o título mundial no ano anterior, em 1987. Na volta 25, Piquet e Mansell se enroscam legal na pista. Os dois ex-companheiros de equipe e eternos rivais batem roda valendo, com direito a saída de pista e até uma decolada da Williams do Mansell, que teve que abandonar a prova, inclusive, após essa batida. Na volta 27, o Prost perde tempo atrás de retardatário. Não entra com o melhor desempenho na reta dos boxes de Suzuka, e é aí que o Senna faz a manobra da temporada. Pega o vácuo do francês na reta, bota o carro pelo lado interno, o Prost tenta fechar ao máximo o espaço, tanto que o Senna chega a invadir a linha de segurança do pit wall para se manter na disputa, não tira o pé e faz a ultrapassagem em cima do francês. Agora, Senna era o líder, com o Prost na segunda posição, e terminando assim, era título mundial do brasileiro. Todo aquele prejuízo da largada já tinha sido recuperado, com metade da corrida disputada. O Senna passando pelo Prost começa a abrir. Na volta 30 já tinha praticamente 2 segundos de vantagem pro francês. Só que conforme a pista ia secando, o Prost ia melhorando o desempenho dele e tentava fazer algo mais na pista pra tentar retomar essa liderança. Pro Prost não interessava outro resultado que não fosse a vitória. Só que o Senna tava impossível. Quando o francês melhorava o desempenho dele, o Senna ia lá e baixava o tempo da volta e fazia a melhor volta da corrida. Na volta 35, a diferença já ia se encaminhando para casa dos 4 segundos. E é nesse momento também que o Piquet recolhe o carro aos boxes e abandona a prova. O Piquet começou a ter uma indisposição dentro do carro, começou a ter um mal-estar, não conseguiu mais seguir na corrida. Teve até dificuldade para descer do carro. Fim de prova pro brasileiro, que era o atual campeão mundial ali até aquele momento. Chegando na volta 40, a diferença entre o Senna e o Prost ficava ali nos 4 segundos. E o Prost conseguia manter um bom ritmo mesmo com o carro já apresentando problemas. O Prost vinha tendo problemas nas trocas de marcha em alguns momentos e vinha conseguindo andar no mesmo ritmo do Senna. Até conseguia se aproximar quando pegavam retardatários e o Senna se atrapalhava um pouco. Mas aí começa a chover novamente. Uma garoa cai sobre Suzuka na volta 45. Todo mundo tirando o pé para se cuidar, menos Ayrton Senna. E aí a diferença sobre o Prost volta a subir. O francês começa a ficar para trás. Na volta 48 a chuva começa a aumentar. Inclusive o Senna e o Boutsen, que eram os mais rápidos na pista, começam a fazer sinal para a direção de prova pedindo para a corrida ser interrompida. Só que faltavam apenas 3 voltas para terminar. O jeito foi tomar cuidado, segurar o carro na pista e cruzar a linha de chegada, fechando as 51 voltas do Grande Prêmio do Japão de 88, com os 2 punhos cerrados no alto da cabeça, comemorando uma das vitórias mais importantes da carreira. Para muitos, a melhor performance da carreira do Senna em uma corrida de Fórmula 1. Ayrton Senna, campeão mundial. 6º título mundial do Brasil na Fórmula 1. O 4º dentro da década de 80. E o 2º em sequência. O Piquet tinha sido campeão em 87. O Prost cruzou a linha de chegada na 2ª posição, 13 segundos atrás do Senna. E o belga Thierry Boutsen fechou uma bela corrida cruzando a linha de chegada em 3º. O Maurício Gugelmin ficou em 10º com a sua marcha. Muita festa da McLaren e do brasileiro em cima do pódio, sendo muito cumprimentado e reverenciado pelo Prost
Prost, em uma mostra gigante de desportividade entre os dois rivais, que por mais 2 vezes decidiriam títulos mundiais em Suzuka, brigando entre si em circunstâncias muito parecidas com o Campeonato Mundial de 1988, mas não com essa mesma desportividade visto ali na primeira vez dos dois. Claro que vocês sabem que estes são assuntos para outros episódios aqui do canal.